Essa semana, um amigo meu perdeu uma vaga aqui nos Estados Unidos. Cara experiente, fala inglês, domina estatística, Python, chegou na última etapa do processo, vaga perfeita para trabalhar no maior centro financeiro do mundo, em New York City. Mas em 5 minutos de entrevista, o recrutador reprovou ele. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Bruce Fonseca, trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. Também sou instrutor de treinamentos de Power BI, SQL e Python para análise de dados. E criei esse canal para ajudar você a ser o próximo analista de dados. E se você quer ficar muito bem informado desse nosso universo da análise de dados, já se inscreva no nosso canal aqui, dá um curtir, compartilhar, comenta para ajudar o tio dos dados aqui, que eu estou sempre compartilhando com vocês a minha experiência de vida para ajudar você a fazer a tão sonhada migração para a análise de dados. Pessoal, e essa semana um amigo meu que já foi aluno, estudou comigo e eu venho acompanhando ele aí há 1 ano mais ou menos, né, de empregos que ele passou, desde que ele começou a estudar comigo, fez a minha formação de análise de dados, conseguiu emprego, depois virou só bate-papo, ele já fez participação na minha comunidade também. Ele veio falar comigo e falou que estava participando de um processo seletivo que era praticamente uma vaga dos sonhos, basicamente se mudar para New York, trabalhar para uma multinacional, ser transferido aqui do Brasil para ir para lá. E ele estava muito feliz e muito ansioso com o processo seletivo, porque ele tinha ido muito bem. E nessa última etapa, ele iria falar com o recrutador técnico, a pessoa que iria gerenciar ele no dia a dia de trabalho, a pessoa que ele responderia direto para essa pessoa. E ele me pediu muitas dicas sobre inglês, conhecimento técnico e por aí vai. Eu dei algumas sugestões, trocamos umas palavrinhas ali por WhatsApp. E no outro dia ele foi para a entrevista. E no outro dia eu perguntei para ele, e aí, velho, como que foi a entrevista lá? O que deu? E ele falou, pô, Bruce, não fui bem, cara. Em 5 minutos o recrutador pegou e encerrou a entrevista, agradeceu minha participação e falou que eu não tinha passado. Eu falei, pô, mas o que aconteceu, cara? Estava super preparado. Dele, pô, Bruce, vacilei, cara. Falaram para eu focar muito em estatística, em Python. E aí eu foquei muito em estatística, em Python. E esqueci de estudar SQL. Eu pensei, pô, mas o que você teve que fazer da SQL que o cara reprovou você, cara? Você já tá acostumado com isso aí. E ele falou assim, pois é, Bruce, eu utilizo o SQL, eu utilizo o Python, estatística, Power BI. Só que ele me fez uma pergunta que eu fiquei em cima do muro, gaguejei um pouquinho, não consegui responder com muita certeza. E aí eu vi que ele parou de perguntar para mim sobre SQL e passou a perguntar para mim sobre estatística. E aí eu respondi, fui bem em estatística, e ele começou a perguntar sobre Python, eu fui bem em Python também. E aí ele voltou em SQL e já encerrou a entrevista. Eu falei, pô, mas qual foi o erro, cara? O que aconteceu, né, para SQL? Ele falou, pois é, Bruce, ele me perguntou a diferença de where e de having. Eu falei, pô, mas e aí? O que você respondeu para ele? Ele falou, Bruce, eu fiquei meio assim para responder, eu não estava preparado para essa pergunta. Eu falei, cara do céu, eu não acredito, velho, que você reprovou por causa do where e o having, cara. É uma coisa assim tão simples, é algo que com certeza você faz no seu dia a dia, mas você não soube explicar para ele, é isso? Ele, Bruce, pô, cara, eu sei que o having, ele filtra os valores agrupados, né, sumarizados, mas do jeito que eu comecei a responder para ele, ele não sentiu firmeza e aí ele parou de perguntar de SQL, já foi para outra etapa, depois perguntou sobre Python, e aí no final ele falou assim para mim, olha, Python é importante, mas SQL é muito mais importante do que Python, então vamos encerrar o processo, eu agradeço a sua participação, mas o processo acaba aqui. E esse meu amigo ficou abalado, né? Ele falou pra mim, coisa e tal, eu falei, pô, cara, americano é muito objetivo, eles não alisam não pra falar quando não deu certo, ou pra falar quando deu certo também, eles são muito diretos mesmo, né? Falei pra ele, ele falou, pô, Bruce, é verdade, eu não fiquei chateado com ele ser direto, eu fiquei chateado de eu não passar na entrevista, e eu falei pra ele, olha, sinceramente eu concordo que isso é algo que você precisa saber explicar no dia a dia. E isso é algo que cai em perguntas e testes de SQL. E a gente precisa estar ali, afiadinho para responder. É algo muito simples, é algo do nosso dia a dia. Mas se nós não respondermos corretamente, a pessoa que está nos entrevistando pode não sentir firmeza,
pode não acreditar no seu conhecimento técnico sobre SQL e você pode ser reprovado ali naquele momento. E eu, sinceramente, eu não tiro a razão desse recrutador reprovar esse meu amigo, porque basicamente ele poderia ter olhado para outros candidatos e sentido mais firmeza, mais credibilidade nesses outros candidatos. E eu falei para o meu amigo, cara, não esquenta a cabeça, você está indo muito bem, você já está bem empregado, você já está ganhando bem. Junta esse processo aí nas suas experiências, que com certeza vai servir para ir muito bem em uma próxima experiência. Ele falou, pô, Bruce, com certeza, cara, só tô chateado de não ter passado, mas com certeza a experiência foi muito válido. Inclusive ele falou que foi muito bem em inglês, mas acabou dando essa derrapada aí no SQL. Aconteceu comigo, eu não passei numa primeira entrevista, eu fiz muitas entrevistas para chegar até onde eu estou aqui hoje. E só por curiosidade, você sabia que apesar de você estudar muito SQL não será a ferramenta que você vai utilizar a maior parte do seu dia? Com certeza eu posso afirmar isso para você, mas de longe SQL é a ferramenta mais importante de todas que você vai precisar aprender para dominar a análise de dados. Isso porque SQL é fundamento para analistas de dados. SQL, manipular, selecionar, agrupar, filtrar informações é o básico do SQL. Você aprende SQL analisando dados, filtrando, selecionando, agrupando e por aí vai. Então tudo que você aprende no SQL focado em análise de dados vai ser fundamento para você ser um ótimo analista de dados, com certeza. Então repita comigo, SQL é fundamento. Se você quer dominar a análise de dados e ser um ótimo analista de dados, o SQL é uma linguagem imprescindível para o analista de dados. Com certeza eu afirmo isso sem medo de errar. E é justamente por isso que eu tenho falado tanto sobre SQL aqui no YouTube e também no Instagram. E aí, pessoal, levando em consideração a experiência desse meu amigo, aluno, o que, na verdade, nós deveríamos focar em aprender, em estudar, para passar em testes e entrevistas com SQL. Então, vai minhas dicas aí. Pessoal, primeira coisa, vai fazer um select, adiciona apenas as colunas que você vai precisar para responder o enunciado que está na pergunta do teste. Então, nada de colocar select asterisco from lá. Não, você vai colocar as colunas que você precisa utilizar. Segundo passo que você precisa é basicamente você saber alterar tipo de dados, você trabalhar com datas. Datas é algo que as pessoas sempre pecam, números inteiros, decimais, números de textos e binários também. Então, você sabendo trabalhar bem com essas datas, então você sabendo trabalhar bem com esses tipos de dados, com certeza você não vai ter problema sobre formatação, sobre conversão de valores quando estiver fazendo um teste de SQL. E um teste de SQL não é igual um teste de habilitação para dirigir, onde você se programa só para passar no teste. Um teste de SQL, ele realmente vai refletir se você vai conseguir utilizar no dia a dia o que você conseguiu acertar durante um teste. Então, normalmente um teste, ele começa simples com select, depois pede para fazer uma alteração do tipo de dados, depois coloca um order, um group by e vai aumentando progressivamente. Aí o recrutador consegue saber até que ponto você realmente sabe sobre SQL. E às vezes quando você erra algo, o recrutador pode sim considerar algo também. Às vezes é um erro de sintaxe, às vezes você esqueceu uma vírgula, estava nervoso, e aí o recrutador vai pegar o seu script, colocar lá no console dele, executar e ver onde deu o erro. Ele vai lá, colocou uma vírgula, funcionou? Passa. Agora, se ele precisar ficar arrumando muito seu código para fazer funcionar a sua query, a sua consulta, com certeza você já reprovou nessa questão e tem que ter sorte ou competência nas demais para passar no teste. E aí, tá fazendo o seu select bacaninha? Eles vão pedir um where para você filtrar. Depois do where, provavelmente eles vão pedir para você um group by, um order by. O group by basicamente vai ser para sumarizar informações, agrupar informações por categorias, por datas, por filiais, regionais, gerentes e por aí vai. E depois do group by, com certeza eles vão pedir para você adicionar um having e com certeza vão perguntar para você também qual que é a diferença do where
para o Heavy. Então isso você precisa ter na ponta da língua, que o Where você filtra a consulta e o Heavy você vai filtrar os valores já sumarizados. Então se você está filtrando por categoria, por exemplo, e você somou as vendas de uma categoria, então você pode utilizar o Heavy para filtrar as categorias que venderam acima de 1 milhão, por exemplo, e utilizar o Where para falar assim, olha, eu quero filtrar apenas 2008, mas quais categorias venderam acima de 1 milhão em 2008? Então o Where vai filtrar o ano e o Heavy vai filtrar o valor agrupado por categoria. Isso precisa sempre ser muito claro para vocês, para você conseguir responder. Geralmente, se você está com dúvida no conceito, dá algum exemplo, isso com certeza vai complementar e vai mostrar que você se entende e você sabe utilizar esse conceito, tá bom? E uma coisa que com certeza vão perguntar muito para você vai ser sobre join e qual a diferença de cada tipo de join, o inner join, o right, o left, o outer, o cross e por aí vai. Então, isso é teoria e essa teoria você acaba aprendendo praticando, tá bom? Então, por isso que lá no meu treinamento eu explico na teoria, mas em todo o treinamento você acaba fazendo e entendendo melhor as diferenças dos tipos de joins, onde você aplica cada um deles, tá bom? Porque isso muda totalmente uma query, se você coloca left join, ou se você altera para inner join, ou se você altera para right join, por exemplo. Então você precisa saber a diferença de cada um deles e saber explicar e principalmente utilizar eles no dia a dia. E algo que eu vejo que as pessoas se enroscam muito também é esse conceito de trabalhar com tabelas fato, tabelas dimensão, ou seja, trabalhar com o Star Schema, que é nada mais nada menos do que o esquema estrela, onde você vê a tabela fato no meio e as tabelas dimensões na ponta. Quando você olha aquele modelo de dados com a tabela fato no meio cercada por tabelas dimensões, dá a sensação de ser uma estrela. Por isso, esquema estrela ou Star Schema em inglês. Uma coisa que pega muito também, pessoal, é as pessoas não saberem fazer subqueries. Isso é algo que você precisa, que você deve dominar, assim como todos os itens anteriores que eu falei para você. Isso porque uma subquery é uma query que você consegue utilizar dentro de uma outra query. E falando em subqueries, é muito legal também pensar em CTS. CTS significa Common Table Expressions. E uma CTE basicamente é uma expressão, um script que você escreve ali, que vai simular uma tabela. Então é um script que, assim como uma subquery, você vai filtrar os dados, selecionar esses dados e você vai poder utilizar esses dados, essa tabela que você criou com o script, no próximo select. Então você vai ter basicamente uma tabela que você criou virtualmente ali com o script e você vai poder utilizar essa tabela que você acabou de criar com o script dentro de um outro select. É um pouquinho diferente das subqueries, mas dependendo do caso elas podem ter a mesma aplicação. Por isso é importante aprender as duas com certeza. E claro, eu também ensino isso no meu treinamento. Pessoal, isso que eu falei para vocês vai cair em pelo menos 95% dos testes que vocês vão encontrar por aí no mercado. Você pode encontrar testes pedindo questões mais avançadas como Windows Functions, que claro, eu também ensino no meu treinamento. Mas se você dominar até CTE, você vai acertar aí com certeza 95% dos testes que você participar. E aí você pode falar assim, pô professor, mas se não usa SQL o dia inteiro, utiliza outras ferramentas, por que eles acabam testando com SQL? Basicamente porque o SQL ele é fundamento. Quando você domina o SQL, você consegue utilizar os mesmos conceitos, as mesmas técnicas em outras linguagens. Inclusive você vai ver que dentro do Python você vai conseguir utilizar algumas funções, algumas bibliotecas, onde você pode escrever o select exatamente igual como você escreve lá no seu console de SQL. Então, pessoal, você aprendeu SQL, você vai conseguir aplicar esse conceito em outras ferramentas também. E por isso o SQL ele é tão importante. E um outro motivo também é que quando você tiver algum problema nessas linguagens aí, e um outro motivo também é que quando você tiver algum problema no Power BI ou no Python, com certeza você vai validar essa informação lá no banco de dados. E para chegar lá no banco de dados, com certeza você vai ter que escrever scripts aí de SQL para validar essa informação. Então, quando eu trabalhei em uma consultoria que fazia teste de qualidade de dados de sistemas de BI, geralmente em Microsoft Reporting Service ou MicroStrategy,
eu validava essas informações, eu olhava a mesma regra de negócios e validava se a informação do BI deles estava correta, porém eu fazia essa validação no banco de dados. Então, quando você precisar validar uma informação que você não tem certeza se está correta em um sistema de BI, você vai direto na fonte desse sistema. E a fonte geralmente vai ser um banco de dados que vai aceitar linguagem SQL para você extrair, consultar essas informações. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e deixa um comentário aqui para ajudar o tio dos dados aqui, que isso vai me ajudar muito para que o YouTube reconheça o engajamento desse vídeo aqui. Beleza? Meu muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!